São Mateus da Calheta é uma vila pescatória açoriana, pertencente ao concelho de Angra do Heroísmo, na periferia da cidade. O seu porto de pescas é o mais importante da costa sul da Ilha Terceira e um dos principais pontos de descarga e primeira venda de pescado dos Açores, sendo um ex-libris desta zona e uma característica da própria economia local. O seu território traduz-se na segunda maior comunidade pescatória da região, a seguir a Rabo de Peixe, com grande número de trabalhadores e embarcações. Até 1973 decorreu por cá a caça à baleia, uma atividade frequente. Aqui existiu uma armação baleeira na zona do Negrito, tida como uma das mais relevantes dos Açores. Alguns dos utensílios usados nesta atividade encontram-se guardados e em exposição na Casa dos Botes Baleeiros, no Porto de Pescas, um dos locais convidativos para uma visita. Uma lancha e 3 botes que fazem parte do legado e herança cultural de diversas gerações, com uma comunidade marcada pela saudade daquele tempo. Atualmente, recordam o passado e a ligação ao mar, com uma equipa de vela e remo a participar em várias regatas. Abraçado pelo mar, São Mateus da Calheta estende-se pela zona de transição entre o maciço da Serra de Santa Bárbara e o complexo vulcânico da Serra do Morião, estando o seu território dividido entre o Biscoitinho, sobre o qual se situa a zona central do povoado, o Terreiro, a Prainha, a zona da Ponta de São Mateus, nas imediações da Igreja Velha, o Negrito e, no extremo da freguesia, a zona da Chanoca. O núcleo religioso da comunidade fixou-se inicialmente na ermida de Nossa Senhora da Luz, desaparecida durante o século XVIII, mas substituída pela atual, construída próxima do Poço da Luz. Na década de 1550, surge a ideia de criar uma paróquia própria, sendo iniciada a construção de uma igreja, tendo como padroeiro o apóstolo São Mateus. Estando a igreja em construção, por volta de 1560, o povoado passou a ser realmente paróquia de São Mateus, depois conhecida por São Mateus da Prainha, devido a uma pequena praia de Calhau, e só mais tarde por São Mateus da Calheta, a referir a existência de uma calheta onde está instalado o atual porto. A primeira igreja paroquial localizava-se na Ponta de São Mateus, na zona da conhecida Igreja Velha, a substituir a primeira Ermida da Luz, que acabou por tornar-se pequena para ser centro de culto e por estar demasiado perto do mar. Entre 1694 e 1700, a igreja foi demolida e reconstruída mais para o interior, ficando uma cruz no adro da nova igreja a assinalar o lugar da antiga Capela-Mor. Esta igreja serviu até 1893, altura em que foi afetada por um furacão e ficou ao abandono até hoje, já bastante degradada, mas acarinhada pela população. Surgiu assim a atual edificação, mais próxima do centro do povoado, em torno do porto, junto ao Biscoitinho e Prainha, com a primeira pedra lançada em setembro de 1895. É o maior templo rural da Terceira e um dos maiores dos Açores. A igreja ficou concluída apenas em 1911, dotada de 7 altares, com 2 torres sineiras muito altas. É caracterizada como uma igreja grandiosa e imponente. A Costa Baixa, propícia a desembarques nas proximidades da cidade,
fez com que Ciprião de Figueiredo dedicasse especial atenção à fortificação costeira ao longo do litoral de São Mateus. Em 1580 são construídos os primeiros fortes. Ao todo, esta vila teve 6 fortes, destacando-se de entre eles o Forte Grande e o Forte do Negrito. Muitos são os restos das antigas fortificações erguidas para defesa contra a invasão espanhola no século XVI e nos acontecimentos da Guerra da Restauração. Em 1843 surgiram as primeiras escolas da freguesia, especialmente a funcionar em casas particulares. Em 1960 foi inaugurada a Escola do Cantinho e no ano seguinte a Escola Primária da Rua da Igreja Nova, ambas integradas no Plano Centenário. Ao longo dos anos foram várias as melhorias em estradas e acessos, permitindo a configuração urbana atual, com destaque o troço de estrada entre o Terreiro e o Negrito e para a recuperação da muralha marginal que permitiu dar outra vida ao Caminho Velho. Outro melhoramento foi a construção do bairro dos Pescadores, com a decisão de construir 44 casas em 1950. Situado no Bravio, foi sendo requalificado para dignificar as condições de vida das famílias dos pescadores. Em maio de 2023, São Mateus da Calheta passou de freguesia a vila. Esta elevação traduz o desenvolvimento da comunidade mateusense, que conta com empresas para todo o tipo de serviços. Uma vila querida pela população da Ilha Terceira e bastante visitada pelos turistas. Há destaque para a restauração local, graças ao Porto de Pescas. Em São Mateus come-se peixe e marisco fresco, com destaque para os chicharros fritos com molho cru, acompanhados por bolos de milho, para o caldo de peixe, cavala seca e alcatra de congro. O aumento da procura turística tem levado a um crescimento positivo da vila. Em termos de alojamentos, a maior referência é a Quinta do Martelo, caracterizada pela sua ruralidade. Tem um centro etnográfico que conjuga as tradições e cultura local ao retratar as vivências de antigamente. É exemplo de uma das muitas quintas existentes ao longo dos séculos, em São Mateus da Calheta. Num registro diferente, o Banana Eco Camp é outra opção de alojamento, sendo um parque de glamping no meio de uma plantação biológica de bananas. Além das bananas, é feita a produção de outras frutas exóticas, de salientar a produção de café biológico. Numa visita, o café pode ser saboreado na combinação perfeita com a natureza, no Coffee Cabana. A Pousada da Juventude, a única na Ilha Terceira, também se localiza nesta vila, atualmente inativa, mas com o desejo de ser reaberta. O turismo aumentou, não só à conta da excelência da orla costeira e boa restauração e alojamentos, como também devido ao seu património natural e vertente paisagística. Toda a freguesia merece ser visitada, mas um ponto especial é a zona balnear do Negrito, bastante procurada e uma das principais zonas balneares do concelho. A sua baía reúne todas as condições para bons banhos, associada à tradição histórica com o seu forte.
Apresenta-se com enormes pedras basálticas, mas com um conforto para todos os banhistas. Junto à estrada principal, oferece mais de 400 metros de solário e uma dezena de acessos ao mar em escada ou rampa. Tem uma piscina de fundo liso bastante procurada para o uso dos mais novos. Os seus impérios de culto ao Espírito Santo também são um cartão de visita. O do Cantinho teve os seus estatutos aprovados em 1857, mas as festas já eram realizadas há muito tempo. Ocorrem no segundo bodo do Domingo da Santíssima Trindade. Desde cantoria à animação musical, há lugar ainda para missa festiva e coroação, para a distribuição de pão e vinho e para as arrematações. Boa noite ao Cantinho, um cantinho de esperança. Mando um abraço ao velhinho e um beijo à criança. Cantinho é canto pequeno, seja lá em que lugar for, mas este por ser tão sereno é cantinho encantador. Já o Império do Espírito Santo de São Mateus, no lugar do terreiro, foi construído em 1873, após ser destruído por um temporal em 1855. Ao lado do Império, tem a Despensa de Apoio. Aqui realizam-se duas festas, a do Boldo da Terra e a do Boldo do Mar, marcadas por atividades religiosas e culturais. Na programação das festas de cada Império do Espírito Santo também se incluem tradicionais touradas, habituais todos os anos. De entre as touradas mais populares da freguesia, encontra-se ainda a tourada do Porto, pela peculiaridade do lugar da sua realização. No mesmo Porto decorrem as festas de Santo António em agosto. Uma das festas que têm vindo a ganhar expressão ao longo dos anos, sendo já um costume e momento aguardado com a chegada da rainha num barco, mas também com um dia preenchido de boldo de leite envolvendo um leque de várias atividades viradas para o mar. Gente de toda a ilha procura estas festividades. Reunidas todas as condições para conhecer a vila de São Mateus da Calheta, que também é engrandecida pelas suas gentes, afinal de contas, são várias as coletividades e atividades desenvolvidas. Dispõem da sua Casa do Povo como um importante ponto de dinamização no âmbito social e cultural e onde foi formada, em 1994, uma filarmónica. Tem lugar ainda o grupo folclórico Modas da Nossa Terra. Do ponto de vista desportivo, ao longo dos tempos foram vários os clubes e grupos a serem formados, aproveitando também a existência de um campo de futebol. Desde o futebol ao ténis ou até ao seu clube naval, muitos foram os que se destacaram e que levaram o nome desta vila mais longe com deslocações a provas regionais e nacionais.
Existe ainda um grupo de jovens católicos e os escuteiros marítimos, bem implantados na vila. Diversas iniciativas também são realizadas com os idosos no centro social, com o centro de convívio O Girassol. Nesta vila tem sede a Associação de Defesa do Ambiente Gequesta. Sendo São Mateus uma zona de passagem até ao centro da cidade, esta é uma vila bastante povoada, se compararmos com as demais do concelho de Angra do Heroísmo. A comunidade local tem bem vincadas as suas vivências culturais e a riqueza gastronómica. Entre a vida tranquila e a modernização dos últimos anos, levando à elevação da vila, aqui o charme natural reside no azul do mar, onde a natureza, a história e tradições se entrelaçam, com a certeza que por cá existe um povo acolhedor, sempre de portas abertas.